Esse vídeo vai abordar temas bem pesados, então se você tem gatilhos com coisas envolvendo doenças degenerativas e questões mais melancólicas, recomendo fortemente que assista o vídeo com muita cautela, ou nem assista. Esse vídeo não é recomendado para menores de 15 anos. Memórias são constituídas através de experiências, seja elas com família, amigos, uma comida gostosa que você comeu no fim de semana, uma boa tarde discutindo com alguém sobre assuntos diversos. Todas essas coisas nos tornam o que nós somos hoje. As memórias são parte essencial da nossa existência, porque no final é isso que nos define como indivíduos diferentes. Afinal, contextos diferentes geram seres humanos diferentes. Mas e se você começasse a gradativamente se esquecer de tudo? E se, em um belo dia, você esquecesse das pessoas que você ama, das palavras que você conhece, dos momentos que você viveu, daquele bom prato de comida que foi simplesmente uma das melhores refeições da sua vida? O sentimento do esquecimento iminente te assusta? Imagine acordar um dia e não conseguir identificar sequer a face da sua tão querida esposa, que passou vários anos ao seu lado, e que juntos vocês construíram memórias lindas. E tudo isso pode ser gerado por uma condição, chamada de demência. E é sobre isso que eu quero falar hoje: o terror do esquecimento. O ano era 1999 e um artista chamado Leland James Kirby, nascido no dia 9/5/1974, usando o pseudônimo de The Caretaker, lança o primeiro projeto artístico como The Caretaker, chamado de Selected Memories from the Haunted Ballroom. O projeto foi fortemente inspirado pela cena do salão de baile do filme O Iluminado. A princípio, o projeto começou buscando retratar apenas os sentimentos de nostalgia, se estendendo com o tempo e abordando temas mais sérios, como a deterioração da memória. A abordagem desses temas sobre a memória começa com o álbum Theoretically Pure Anterograde Amnesia, que explora a amnésia anterógrada, que faz com que o indivíduo perca a capacidade de formar novas memórias, como por exemplo, memórias de coisas simples do dia a dia. Até que, em 2011, The Caretaker lançaria um dos seus álbuns mais aclamados pela crítica, An Empty Bliss Beyond This World. Essa coletânea de músicas é baseada em um estudo sobre pessoas com transtorno de Alzheimer serem capazes de se lembrar de letras completas de músicas que elas escutavam quando mais novas. Esse álbum, depois do seu lançamento, recebeu muitos elogios por parte da crítica e foi eleito como o 14º melhor álbum ambiente de todos os tempos. Até que, enfim, Leland James Kirby lança seu último álbum e, na minha opinião, também o seu melhor, com o pseudônimo de The Caretaker, com o título de Everywhere at the End of Time. Esse álbum é uma representação sonora dos estágios da demência. O álbum inteiro vai retratar os 6 estágios da demência e, além disso, também será mostrado a desordem e a morte do paciente. Mas antes de continuarmos, gostaria de falar sobre um paralelo com o artista William Uther Mulholland, que em 1994 soube que tinha Alzheimer e, como última manifestação da sua arte, pintou diversos autorretratos conforme o progresso da doença. A produção desse álbum parece ter sido também inspirada por esse artista, e vou usar as obras dele para fazer paralelos com os estágios apresentados no álbum. E agora, eu quero mostrar a vocês todos os estágios e comentar um pouco sobre como cada um desses estágios teve impacto em mim. Estágio 1. Devaneio. Aqui, experimentamos os primeiros sinais da perda de memória. Esta fase é mais parecida com um lindo devaneio, a glória da velhice e da lembrança, o último dos grandes dias. Nessa fase, as músicas são como as de salão, representando esses tais grandes dias. A princípio, é uma música calma, singela, ela é aconchegante,
como se estivéssemos em um lugar extremamente calmo e familiar. As músicas são um tanto quanto repetitivas, o que pode significar a revisita das memórias perdidas com o intuito de procurar essas coisas que foram esquecidas e relembrar do que antes era muito claro, mas que agora já se torna um empecilho na vida do paciente. A capa desse estágio se parece muito com um jornal por causa do seu formato, apesar de ele estar bem amassado, o que pode significar a revisita às memórias que agora já não são mais totalmente claras na cabeça do afetado. O primeiro estágio da demência é assintomático. Já no segundo, basicamente, é apresentado leves lapsos de memória, como esquecer o nome de alguém, onde deixou algo que geralmente sempre está no mesmo lugar, porém, a pessoa ainda pode viver normalmente. Mas conforme o avanço da demência, esses lapsos se tornam mais frequentes, o que mostra que é isso que Lillian James Kirby retrata com uma exatidão que chega até ser perturbadora. Estágio 2. Negação. O estágio 2 é a realização de que algo está errado e a negação da aceitação. Mais esforço é feito para lembrar das coisas, então memórias mais longas são deterioradas. O sentimento no geral é mais baixo, um ponto antes da confusão se estabelecer. No segundo estágio, conseguimos perceber bem a degradação mental. A música agora tem tons mais amedrontadores, com agora mais ruídos aparentes. No segundo estágio da doença de Alzheimer, o esquecimento se intensifica e aqui conseguimos sentir nas músicas uma tentativa de se agarrar às memórias a todo custo, possivelmente agravando mais ainda o esquecimento. A música aos poucos se distancia, representando o próprio esquecimento. Nessa fase, é comum o paciente desenvolver muita ansiedade e até mesmo negar que algo está errado, o que é uma tentativa clara de tentar resistir e se prender ao passado para tentar adiar o seu trágico futuro inevitável. Além disso, nesse estágio, a música It's Just a Burning Memory, que eu diria que é a mais icônica do álbum, aparece novamente como a música intitulada de What Does It How My Heart Breaks. Agora ela está mais triste, como se estivesse derretendo, se rompendo, indicando que possivelmente é uma memória importante que vai aparecer novamente em outros estágios. A capa aqui é um vaso com flores que parecem estar mortas, o que deve representar as memórias que uma vez já foram lindas e muito claras, mas que agora cada vez mais estão marchando até o fim, em direção ao esquecimento eterno. Estágio 3. Realidade. Aqui são apresentadas algumas das últimas memórias coerentes, antes da confusão aparecer completamente. A névoa cinzenta aparece e desaparece. A música em alguns lugares é mais confusa e emaranhada. Assim que progredimos, algumas memórias singulares se tornam mais perturbadoras, isoladas, quebradas e distantes. Essas são as últimas brasas de consciência, antes de entrarmos no estágio de pós-consciência. Nesse estágio, a deterioração mental já incorporou um grande formato, representado pela primeira música, que é a mais espalhafatosa e demonstra bem a confusão. As músicas às vezes terminam com um silêncio melancólico, fortificando possivelmente essa questão do esquecimento. E mais uma vez, a música It's Just a Burning Memory aparece não só uma vez, aparecendo 3 vezes durante esse estágio, e isso fortifica o pensamento de que talvez essa música represente uma grande memória que o paciente tenta se lembrar a todo custo. Nesse estágio do Alzheimer, o paciente ainda tem algumas vagas memórias mais fortes, porém, os sintomas ficam muito perceptíveis. Afinal, não só nomes começam a ser esquecidos, mas como também coisas que aconteceram há pouco tempo, problemas com a linguagem, no cálculo. Tudo isso começa a atrapalhar significativamente a vida do afetado. Reuniões familiares e situações de convívio social podem ser muito estressantes para o paciente, porque exigem um maior raciocínio. Devido ao agravamento da doença, mudanças de personalidade começam a ser nítidas, causando tristeza, irritação e perca da vontade de ter convívio social. Tudo isso representando a agonia e o sufoco constante dessa condição, o que é retratado com muita maestria pelo autor
nas faixas desse estágio. Não conseguimos compreender exatamente o que é a capa desse álbum, mas provavelmente ela representa o estado mental em que o paciente se encontra, representando a distorção que agora já está tão profunda em um nível que fica impossível de discernir coisas simples que antes eram comuns. Estágio 4. O estágio 4, de pós-consciência, é onde a serenidade e a capacidade de reconhecer memórias únicas abre caminho para confusão e horror. É o começo do eventual processo onde todas as memórias se tornam mais fluidas entre confusão, repetição e ruptura. Nesse estágio, as músicas começam a não fazer mais muito sentido. Aqui ainda notamos tons harmônicos, mas tudo já está mais confuso e os ruídos se intensificam mais. Esse estágio é um dos mais incômodos de se escutar, porém ele não diminui a qualidade do álbum, já que ele foi propositalmente feito para ser desse jeito. As duas primeiras músicas passam um sentimento de confusão, como se elas se repetissem, causando desconforto e extrema confusão. Aqui existe uma representação das memórias se embaralhando, como se fossem colocadas em ordem randômica, deixando tudo caótico e melancólico, passando a mensagem de que o cérebro já começa a se confundir, de maneira que ao passar das músicas tudo fica totalmente incompreensível. Nessa fase do mal de Alzheimer, os sintomas se intensificam de forma que o paciente comece a esquecer de entes queridos e começa a ter grandes dificuldades em realizar ações do dia a dia, por conta própria, como trocar de roupa. Durante essa fase, mudanças emocionais são comuns, algumas delas incluindo alucinações, delírios e paranoias. Na minha visão, alguns desses ruídos repetitivos e as próprias confusões durante as primeiras faixas podem ser interpretadas como esses delírios ou até mesmo as alucinações vistas pelos afetados da doença durante esse estágio. A terceira música, Moment of Temporary Bliss, parece ser um momento de alívio perante a todo o caos. A faixa é calma em sua maior parte, como se fosse uma forma de tentar aliviar uma mente confusa e inundada por memórias que já não conseguem mais ser acessadas. Esse estágio me lembra a pintura de 1999 de William Hunter Mohan, porque representa bem a confusão que é vista com clareza nos traços que ainda tem resquícios do que ele sempre fez, mas que com o tempo vai deixar tudo isso irreconhecível. A capa desse álbum lembra também as pinturas do artista, que são como se você acordasse em uma noite e ao olhar sua face no espelho, só conseguisse ver a sombra de algo que já foi familiar um dia. Estágio 5. Estágio pós-consciência 5. Confusão e horror, repetição e ruptura, dando espaço para momentos de mais calma. O não familiar pode soar e parecer familiar. O tempo é às vezes passado no presente. Nesse estágio, a música se torna basicamente um emaranhado de sons que causam muito desconforto. Nesse estágio da doença, o paciente precisa de ajuda quase que constante, porque realizar as tarefas do dia a dia e administrar os seus deveres se torna quase impossível para o paciente. A comunicação também se torna extremamente difícil nesse estágio. Usar frases e expressar pensamentos muito específicos, como mostrar onde está a dor, se torna inviável ao paciente. Não existe mais memória e as únicas coisas que restam são coisas muito recentes e que rapidamente são deixadas de lado. Aqui, quase não existem mais momentos de lucidez. Os poucos que restam são novamente reprises da primeira música do álbum, It's Just a Burning Memory, que aparece como se fosse uma pequena fonte de luz em meio a uma sala escura, que luta para se manter acesa, mas que inevitavelmente, uma hora, irá se apagar. Todas as faixas nesse álbum ilustram claramente um processo de esquecimento iminente, em que gradativamente, ao passar das músicas, tudo fica mais sombrio e as memórias e tudo dentro da mente está se tornando incerto e se destruindo. Esse estágio pode ser relacionado à pintura dos anos 2000 de William, onde as memórias já foram tão perturbadas que agora não resta nem sequer mais um resquício de lembrança. Tudo se deturbou, tanto no nível de que as imagens formadas pela sua cabeça serem totalmente distorcidas. A capa parece uma silhueta de algo familiar, só que agora só resta um doloroso passado que agora nem mais existe.
Estágio 6. O estágio 6 não tem descrição. Nesse estágio, tudo já se foi. Aqui, vivenciamos os últimos momentos de vida de alguém que possui a demência. É nítido que aqui não tem mais nada. A mente chegou a um ponto em que mais nada pode ser lembrado e tudo é só um leve devaneio de memórias mortas em que nada mais faz sentido. O álbum Everywhere at the End of Time é experienciar a dor de um passado que não existe mais e um presente completo de dores e melancolia e ao mesmo tempo o medo iminente de um futuro incerto que é a morte. Esse álbum me despertou diversos sentimentos diferentes. Ao fim dele, eu simplesmente me caí e me debulhei em lágrimas. A track final é linda e representa bem a morte e o fim da vida de todo o sofrimento. Ao fim dele, eu simplesmente me caí em lágrimas. A track final é linda e representa bem a morte e o fim da vida e de todo o sofrimento junto. Eu tive experiências com mal de Alzheimer na minha família e esse álbum abriu meus olhos para o real sofrimento que essas pessoas passam e eu percebi que eu tenho um medo muito grande, que é o de esquecer. É realmente amedrontador pensar que em um belo dia a gente simplesmente pode começar a gradativamente esquecer de todas as nossas memórias e não ser capaz nem mais de fazer as coisas por conta própria, esquecer amigos, familiares, amores, felicidades, tudo o que constitui o que é de fato ser você. Você sofre dia após dia com uma dor que não cessa enquanto tudo se amplia com a ansiedade de um futuro incerto. Enquanto eu ouvia esse álbum, eu percebi que conforme eu terminava uma música, eu mal me lembrava da outra. Isso só intensificou mais ainda a minha imersão. Essas faixas são minuciosamente pensadas para gerar esses sentimentos e é fantástico como ele consegue passar todos esses sentimentos em simples músicas. A nossa vida é curta demais, aproveitar ela é a chave para minimizar os arrependimentos. Um dia olharemos para trás e talvez a gente não consiga se lembrar de nada, e a única coisa que vai nos restar será a nossa breve passagem pela Terra, registrada nas mentes das pessoas que nos acompanharam durante toda essa jornada longa e cruel que é a vida. E um dia essas pessoas irão morrer, e nesse momento definitivamente nós deixaremos de existir e nunca mais seremos lembrados por sequer um ser humano. Recomendo fortemente que você escute esse álbum. É uma experiência única que com certeza vale a pena.